E aí, primeiro ano, hoje nós vamos ter a aulinha de geografia e vamos conversar um pouquinho sobre paisagem natural e paisagem modificada. Então vamos comigo entender um pouquinho disso? Vamos lá, vamos prestar atenção nessa imagem. Olha só, como tudo é natural. A água já vem sozinha da natureza. As cachoeiras já são sozinhas da natureza. Ninguém precisa criar uma cachoeira. Ninguém precisou criar uma árvore. Ninguém precisou criar as pedras. Elas já existiam. É tudo natural. Aí o homem precisou modificar para ficar mais fácil para ele viver aqui na Terra. Então, olha só o que ele fez. Ele modificou para os carros andarem e não atolarem nas areias, fez as ruas para que eles não precisassem pegar chuva, fizeram as casas e apartamentos, tá vendo? Então, essa paisagem aqui que a gente está vendo aqui atrás, ela não é uma paisagem natural, ela é uma paisagem modificada pelo homem, entendeu? Vamos lá. Nós não precisamos ficar preocupados de não saber identificar se uma paisagem é natural ou modificada. Por quê? Porque uma paisagem natural, ela tem os elementos naturais. Quais são os elementos naturais? Água, fogo, plantas, flores, frutos, animais, são coisas que o homem não cria, são coisas que já existem sozinhos. Então, prestando atenção nesses elementos aqui, sempre que tiver esses elementos, animais, plantas, flores, nuvens, estrelas, lua, sempre vai ser natural. Pode também ter paisagem natural e modificada ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui nós temos o rio é natural, ninguém criou o rio já existe. E temos pontes, as pontes com carros e aqui atrás nós temos um barquinho, tá vendo? Essas coisas foram o homem que criou, não existe sozinho ponte, carro e rio. Então tem os dois juntinhos, o rio, que é a paisagem natural, e ponte, carro e navio ou barco, que foi o homem que criou. Então, nós temos aqui uma paisagem natural e modificada. Agora que a gente já entendeu um pouquinho sobre paisagem natural e modificada, vamos falar sobre os espaços de vivência. Nos espaços, nós temos que respeitar o que nós podemos fazer em cada local, porque tem locais que a gente pode brincar, tem locais que a gente tem que se comportar mais, e a gente vai entender um pouquinho disso. O que é próprio para fazer em cada lugar? E eu tenho certeza que vocês vão saber me dizer. Vamos olhar essa imagem. Na sala de aula, é próprio para quê? A sala de aula é próprio para estudar, muito bem. É um local próprio para a gente estudar, conversar com a professora, tirar dúvidas, conversar com os coleguinhas, trocar conhecimento. Tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente pode contar e para a gente aprender coisas novas. Agora, olha só, na cozinha. A cozinha é um local próprio para quê? Para a gente comer, para a gente fazer comidinha, não é mesmo? Não é local para a gente brincar. Por exemplo, se a gente desperdiçar a comida, dá ruim. Agora, vamos ver nesse local aqui. Olha, uma praia. O que a gente pode fazer nesse local? Aqui a gente pode brincar, pode tomar banho, conversar à vontade, falar sobre tudo. Mas a gente tem que lembrar que em todo lugar a gente tem que ter cuidado para não ser desagradável. Por exemplo, a gente pode brincar na praia. Mas tem que lembrar que tem outras pessoas na praia também. Então a gente não pode ficar jogando areia pro alto, correndo o risco de cair areia no olho de uma pessoa, por exemplo. Igual na cozinha. A gente não pode brincar com comida que a gente vai estar sendo desagradável, não é legal? Na sala de aula, a gente não pode ficar gritando, fazendo alvoroço, porque também não é legal. Então, em todo lugar, a gente tem um jeitinho de se comportar. Todo lugar, a gente tem que respeitar algumas regrinhas. Por exemplo, na igreja, a gente tem que respeitar o momento de ouvir o pastor ou o padre falar. E aí, tá dando pra poder entender? Porque a gente precisa lembrar que tem alguns locais que a gente frequenta mais e alguns locais que a gente frequenta menos. Eu, por exemplo, eu frequento muito a escola. É um lugar que eu vou muito, então quer dizer que eu frequento muito esse lugar. Na praia, eu só vou no verão, então eu não frequento tanto a praia, eu frequento pouquinho, entendeu? Eu vou só quando tá no verão. Então, tem alguns locais que a gente vai muito, que a gente frequenta muito,
E tem alguns lugares que a gente frequenta menos. São os locais que a gente vai só de vez em quando, sabe? A gente não vai no nosso dia a dia. O que é o dia a dia? Que a gente vai sempre, entenderam? Ainda falando sobre os lugares, é importante a gente entender que cada serzinho tem o seu local de origem, é o lugar onde você vive. Por exemplo, aqui, ó, o cavalo marinho, o peixinho, o golfinho, eles têm um local de origem. E o local de origem deles é na água, portanto, eles são animais aquáticos. Aqui também nós temos outros animais, ó, vários peixes. Nós temos aqui, ó, a estrela do mar. A estrela do mar também é um animal aquático, tá vendo? Assim como nós temos os animais aquáticos, tem também os terrestres, que são os que vivem na terra. Por exemplo, ó, nós temos o elefante, ó, o hipopótamo, o avestruz, a girafinha, tá vendo? Ó, leão, zebra, são animais terrestres que vivem na terra. Então, o lugar de origem deles é a terra. Temos também os seres humanos, que somos nós. Nós também vivemos na terra.